Boa noite, sejam muito bem-vindos à terceira edição de uma série de lives sobre inteligência artificial para a medicina. Meu nome é Fernando e hoje a gente vai falar sobre agentes e multiagentes, que é um conceito novo. A gente que trabalha na saúde, talvez esse nome, agentes e multiagentes, pode ser algo diferente ou até incomum. Para quem trabalha na área de tecnologia já está ouvindo isso, também é novo, faz 1 ano, 2 anos. Mas para a área da medicina pode ser algo novo, tá? E eu vou falar sobre isso, eu acho que isso é muito importante e relevante para... isso vai determinar... A gente vai evoluir para agentes e multiagentes em questão de inteligência artificial, tá? Mas antes eu vou fazer uma retrospectiva das últimas lives, para relembrar o que a gente falou. Na primeira live a gente trouxe o tema O Futuro da Medicina com Inteligência Artificial, onde a gente trouxe o cenário nacional, mundial, na verdade, de como anda a evolução de inteligência artificial para a área da saúde especificamente. A segunda live a gente aprofundou as ferramentas que a gente comentou na primeira live, então a gente está construindo uma live depois da outra. É importante lembrar que todas essas lives que a gente está fazendo, elas ficam logo depois que a gente termina ela, disponíveis no site, no Instagram da Essentia Technologies. O nosso marketing disponibiliza lá. Então se você quiser assistir a primeira, a segunda e logo essa, de novo você pode assistir por lá. Que vai ficar disponível, tá? E na segunda live a gente falou sobre o uso avançado de IA para médicos. A gente apresentou 4 ferramentas e eu aprofundei sobre o uso dessas ferramentas. E inclusive a gente disponibilizou um vídeo no YouTube da Essentia Technologies explicando como se usa uma ferramenta, se usa de forma avançada uma ferramenta chamada Consensus, que é usada para pesquisa científica com inteligência artificial, tá? Tudo aqui a gente fala com inteligência artificial. E é importante lembrar de conceitos básicos de inteligência artificial, que um deles é que existem basicamente 3 tipos de inteligência artificial. As inteligências artificiais generativas, as inteligências artificiais preditivas e as IAs de agentes, IAs agentes, tá? As generativas são essas que a gente está ouvindo falar bastante e já está usando, por exemplo, ChatGPT, Gemini, o Sora da OpenAI para geração de imagens e vídeos, Kling AI para geração de imagens e vídeos a partir de texto, e Midjourney e Runway, que são nomes que há alguns anos, né, dos últimos 2 anos para cá, têm chamado bastante atenção. São IAs que geram textos, imagens, vídeos, apresentações, por exemplo. Existe um software chamado Gamma, dá para acessar gamma.app, que ele cria apresentações em segundos baseado num prompt, baseado numa pergunta, nas instruções que você pode colocar para ele, você pode personalizar. Essa tecnologia ela combina todas as outras, ela usa IA generativa de texto, de imagem, de vídeo para entregar para você, baseado naquilo que você determinou, disse que queria, entregar para você uma apresentação de uma forma muito prática, bonita e muito rápida, tá? As IAs preditivas, desses 3 tipos que existem, são as IAs que fazem previsão, né? Existe o Framingham Score que usa machine learning para prever, para fazer uma estratificação de risco para dizer, baseado nos dados de entrada, idade do paciente, sexo, hábitos de vida e coisas assim, ela determina, vai te trazer uma classificação se o paciente é de alto risco ou de baixo risco de desenvolver o câncer nos próximos 10 anos. Né? Foi um estudo longitudinal de uma comunidade científica que fez um estudo durante anos de diversas pessoas, anotou os dados e criou esse score, esse algoritmo que faz a previsão, a estratificação de risco, diz se é alta probabilidade ou baixa probabilidade de um paciente, baseado nos dados, desenvolver algum problema do coração, tá? Então é uma IA preditiva, que é usada para dar uma probabilidade e trazer a informação se o paciente é de alto, baixo ou médio risco, né? Médio risco geralmente não, alto e baixo é o resultado dessa classificação. E as IAs de agentes, que é o tema, que são o tema dessa live, é algo mais recente, é algo que a gente está chegando
numa terceira fase de evolução das IAs. A gente teve os grandes modelos de linguagem, depois as IAs compostas, que é o ChatGPT podendo, por exemplo, né, tem vários outros. Eu falo bastante ChatGPT porque foi ele que começou a grande revolução em 2022. Que são IAs que as IAs compostas, elas são IAs que combinam, são multimodais, elas podem ouvir, elas podem receber áudio, elas podem receber um vídeo, elas podem receber um PDF e atuar em cima deles, que daí já são, a gente chamou de IAs compostas. O terceiro grande passo, a terceira grande evolução, a gente está chamando de IAs agentes e multiagentes, que são IAs que vão atuar de forma autônoma para trazer para você algo relevante, tá? Eu já vou entrar nesse assunto com mais detalhes, mas antes eu quero trazer as últimas notícias de IA para a área da saúde, tá? Essas notícias, o que eu fiz? Eu pesquisei no mundo, em sites confiáveis, e trouxe para vocês, para a área da saúde, o que eu achei mais relevante, ok? Então, há poucos dias atrás, na Austrália, um grupo de pesquisadores encontrou, na verdade desenvolveu um algoritmo que ultrapassou todos os algoritmos anteriores para determinar, baseado nas imagens, se o paciente tem câncer ou não, tá? Nesse caso aqui, câncer endometrial, mas eles também evoluíram muito em outros tipos de câncer, tá? Eu vou trazer para vocês aqui. Antes desse grande passo que foi dado há cerca de 20 dias atrás por esse grupo de estudo da Austrália, a média de acurácia do diagnóstico automatizado para certos tipos de câncer, esses que eles pesquisaram, era de 79% a 81% de acurácia. Tá? Com esse novo algoritmo que eles construíram agora, eles conseguiram a acurácia para o diagnóstico de câncer coloretal de 98,57%, de câncer de mama 98,20% e o câncer na boca com 97,34% de acurácia e 99% para o câncer endometrial. Tá? Então, quando a gente chega em 98%, 96%, 97%, 98%, a gente está falando do estado da arte de classificação para uma determinada tarefa. Esse é exemplo de IA preditiva, né? Não é uma IA generativa, é uma IA de classificação, ok? Então, a gente deu, nos últimos 30 dias, agora mais um passo gigante na detecção de câncer, de alguns tipos de câncer, esses que eles evoluíram aqui. O algoritmo, eles evoluíram o algoritmo, a gente deu um grande passo, melhorando em 15, 20, quase 20% a capacidade de diagnóstico usando imagens, que nesse caso aqui foi diagnóstico por imagens, do câncer, de alguns tipos de câncer, né? Então, o que a gente pode... Tá, por que isso é útil? Imagina que um médico, ele poderia ter, além da análise dele, um score para poder ajudá-lo a decidir se é câncer ou não, de um algoritmo em tempo real para que ele pudesse enviar para frente um diagnóstico com mais informação, um diagnóstico assistido por inteligência artificial, ok? Então é algo que a gente tem que, na área da saúde, a gente tem que comemorar, e isso vai acontecer cada vez mais. Então os algoritmos para vários tipos de câncer, patologias, eles vão começar a evoluir. E eu vou trazer para vocês, claro, nas próximas lives, a minha intenção é essa, mas a gente já está vendo muito e vai ver cada vez mais esse tipo de estado da arte para classificação de determinadas doenças. E não só doenças a gente vai ver, a gente já está vendo estado da arte para a criação de novas proteínas, estado da arte para a definição de um monte de coisa, tá? Então, é algo para a gente ficar atento, e essa notícia é bastante relevante para a área da saúde. Na China, uma empresa ela criou um implante cérebro-espinhal que ajudou uma pessoa a andar, uma pessoa que estava imóvel, ela agora com esse implante. É uma empresa que seria um concorrente da Neuralink, do Elon Musk, da Neuralink, da empresa do Elon Musk americana, essa empresa é chinesa. E eles fizeram, com o uso de inteligência artificial, com esse implante, pacientes paralisados começaram a andar. Tá? Então,
é um pouquinho diferente. Isso é aprendizado profundo, é um tipo de IA que ajudou, está fazendo gente andar na China, tá? Isso foi no site chamado Interesting Engineering, que traz informações muito relevantes. Esses sites que a gente está colocando, eles são sites bastante confiáveis, né? Já deve ter uma imagem aí na tela para vocês. É importante seguir porque aí tem muita informação útil, tá? Uma outra notícia bastante impressionante que saiu primeiro no History Channel, porque não primeiro lá, né? Eu primeiro vi lá e depois isso se espalhou. E aí, usando modelos de linguagem, eles conseguiram agora simular 500 milhões de anos de evolução usando inteligência artificial. O objetivo deles aqui era descobrir uma nova proteína e eles conseguiram algo que tem muita coisa sendo destravada com o uso de Deep Learning, tá? Aprendizado profundo de inteligência artificial na área da ciência. Por exemplo, tem um ativo que está sendo muito falado, chamado Pepti Strong, de uma empresa que pesquisa isso, que foi desenvolvido usando inteligência artificial também, tá? Provavelmente você da área da saúde, da medicina integrativa, dessas medicinas que a gente costuma acompanhar, já ouviu falar sobre isso, e é impressionante que os centros de pesquisa cada vez mais estão usando inteligência artificial para alcançar coisas antigamente inalcançáveis. E um exemplo bastante relevante é simular 500 milhões de anos de evolução usando o computador, ok? Na primeira live eu falei sobre o prêmio Nobel de 2 grupos de pesquisadores que eles ganharam o prêmio Nobel porque integraram inteligência artificial na pesquisa e destravaram metas que fazia 50, 100 anos que a gente queria fazer, mas não era possível porque não tinha método de inteligência artificial suficiente bom e nem poder computacional. E agora a gente chegou numa era que a gente tem poder computacional e cada vez mais, né? Na live número 2 eu trouxe alguns exemplos de investimento. Por exemplo, os Estados Unidos criaram, com a nova presidência, o projeto Stargate, onde eles definiram que iriam investir 500 bilhões de dólares, seriam muitos trilhões de reais, para construir infraestrutura para poder treinar modelos de inteligência artificial. Por que eu fiz isso? Por que eu trouxe essas informações de investimento? Para vocês entenderem que o mundo está se transformando e o mundo está indo para essa área. Os governos, principalmente China e Estados Unidos, estão investindo muito. Depois a França apareceu e o mundo está entrando nisso. Porque é o futuro, é o que a gente precisa usar cada vez mais por causa do potencial. E uma coisa engraçada, uma outra notícia que não é da área da medicina, mas que vai acabar impactando, é que a China acabou de lançar o primeiro data center submarino gigante e criou uma nova ideia de data center muito mais econômico, tá? Então, isso é uma outra informação bastante relevante, tá? Que agora a gente está criando proteínas que não vistas na natureza, né? Então, a proteína ela compõe os nossos tecidos, elas compõem o nosso metabolismo, uma série de coisas. Então, eu poder criar uma proteína de precisão, algo que a gente não viu, a gente consegue, a partir daí, pode conseguir, né, construir coisas que a gente nem imagina na área, principalmente da saúde, tá? E uma outra notícia que tem mais a ver com o tema da live de hoje é que recentemente, faz 2 meses aproximadamente, a OpenAI lançou o o operador, que é um agente de IA que pode conectar na internet, acessar usando o navegador, acessar páginas e fazer coisas para vocês. Então, pra gente. Então, imagina que se eu quero fazer o agendamento de um corte de cabelo, eu quero fazer, por exemplo, comprar uma passagem, fazer pesquisas, eu quero
fazer compras em e-commerce, você pode, não está disponível ainda, só está disponível para teste nos Estados Unidos, se eu não me engano, logo fica disponível para o mundo inteiro assim que eles refinarem, tá? Esse é um exemplo de agente, então imagina que eu posso ter uma lista de compras e eu peço para esse agente, para ele executar uma compra no site Amazon, por exemplo, e ele entra lá, me pergunta o que eu quero, faz validação, eu só aperto um botão e ele faz isso por mim. Esse é um exemplo de agente, tá? Que o operator vai fazer logo para todos nós. Eu vou dar mais exemplo de agente, esse é das notícias do mundo que eu queria trazer para vocês, tá? A gente tem, agora a gente vai falar sobre agentes de IA, tá? O que são agentes de IA? Agentes de IA são sistemas autônomos, exemplos do operator, que percebem contexto, percebem o mundo ao redor e tomam decisões para gerar algum resultado relevante para a gente, tá? Para apoiar na tomada de decisão, para esse sentido, tá? O que não é um agente de IA, né? Então isso é um agente de IA, um sistema autônomo que percebe o mundo, percebe contexto e de forma autônoma nos traz um resultado para uma determinada meta. O que não é um agente? Quando eu entro, por exemplo, no ChatGPT, ou no Consensus, ou no OpenEvidence, ou no Glass Health, e eu faço uma simples pergunta para IA, faço um prompt lá e ele me traz a resposta, ele simplesmente está me gerando tokens, me gerando respostas baseados numa base de dados que ele já tem, né? E só para relembrar, as IAs generativas de texto, imagem e vídeo, eles são basicamente os preditores da próxima palavra que mais faz sentido no contexto que você entregou, tá? Então, se eu faço, é um exemplo bastante simples, mas se eu faço assim, olá, bom dia, tudo, a próxima palavra mais provável é bem, olá, bom dia, tudo bem? E uma interrogação. O que ela faz é buscar a palavra que se encaixa com maior probabilidade e ela encaixa ali e vai montando a resposta para você. Isso é IA generativa, ela gera baseado no que vem antes. Funciona da mesma forma para texto, para imagem e vídeo, as técnicas por trás mudam, né? O nível de processamento muda, mas basicamente uma imagem é um bloco gigante de informação, um vídeo é uma sequência de blocos gigantes de informação. Então por isso que o texto custa menos, a imagem custa mais e o vídeo custa bem mais para gerar, né? Então, só para vocês entenderem o que é um agente de IA e o que não é um agente de IA, ok? Exemplos de agentes de IA. A Essentia Technologies do Essentia Group lançou na semana passada assistentes de recomendação. O que eles fazem? À medida que você, profissional da saúde, está transcrevendo o texto com o uso da nossa inteligência artificial e ele recebe essa informação, ele analisa a anamnese, analisa sinais e sintomas, analisa os exames laboratoriais que vocês ou a secretária de vocês subiu e extraiu automaticamente, e ele elabora, baseado nisso, sugestões de tratamento, por exemplo, de prescrições, de pedidos de exames e de planos alimentares. Então imagina que esses agentes que operam de forma automática ali, você não precisa pedir para ele, você está trabalhando, ele já vem e dá as recomendações. Ele atua de forma autônoma percebendo o contexto do paciente. Então imagina que esse agente, ele percebeu dos exames laboratoriais que está com déficit de vitamina B12, por exemplo, ou baixa de vitamina D, ou percebe sinais e sintomas de fraqueza, indisposição. Ele vai trazer um plano alimentar levando em consideração todos esses fatores. E se você muda esses fatores, ele se atualiza para te trazer outras recomendações. O que é maravilhoso nisso? É que você não precisa interagir com ele está funcionando em tempo real e trazendo para você sugestões que você pode usar ou não, mas que geralmente são muito úteis e eles vêm com as considerações, dizendo por que foi decidido recomendar cada item daquele. Tá? Isso acontece, isso é feito dentro do Easy Health, sistema de recomendação por causa dos agentes de recomendação. Isso é feito para pedidos de exame também, né? E planos alimentares e prescrições. Tá?
Então, isso já está acontecendo e é fácil. De forma automática, né? E o outro exemplo de agente de IA são chatbots de atendimento a clientes, por exemplo, as secretárias chatbot, em que secretárias virtuais que podem atuar fora ou dentro do WhatsApp, não importa tanto por onde, o WhatsApp é bom porque é um meio comum de comunicação, né? Que atendem como se fosse uma secretária real na sua clínica, de uma forma humanizada, né? E ela usa os grandes modelos de linguagem por baixo para poder entender, interagir com o paciente que quer, por exemplo, às 11 horas da noite, né, marcar um agendamento na sua clínica, ela pode fazer isso por você, né? Então, e também pode responder perguntas, fazer coisas mais comuns. Então, essas secretárias virtuais que funcionam 24 horas por dia são agentes autônomos que podem trabalhar para você e você não precisa apertar botão, acontece automaticamente integrado no seu sistema, né? E outros agentes que são comuns, né? Esses são dois exemplos bem importantes que eu trouxe, esses dois primeiros, mas outros exemplos bastante comuns são os assistentes virtuais, como a Siri, como a Alexa, o Google Assistant, que interpretam comandos de voz e aí eles geram ações para vocês. São agentes que você pode interagir, tá? E aí a gente vai falar agora sobre o segundo passo da questão de agentes, que são os multi-agentes. Recentemente a gente tem visto um novo tipo de modelo de inteligência artificial. Por exemplo, dentro da OpenAI, do ChatGPT, existem vários modelos. O 4Omni, 4Omni Mini, GPT 3.5 Turbo, 4.0. E tem um que é mais recente, tem uns 3 meses que foi lançado, o O1, que é o Strawberry, que é um modelo que é dito que ele tem reflexão, reasoning. Eu nem gosto da palavra reflexão, que é o reasoning que eles traduziram para português, eu prefiro raciocínio, tá? Que é dito que são modelos que pensam como os seres humanos, tem o raciocínio como os seres humanos. E depois que isso surgiu, não foi necessariamente depois, foi um pouquinho antes, mas esses modelos fizeram a questão de multi-agentes explodir, porque agora com o Reasoning a gente consegue ter respostas muito mais precisas. São mais caros, obviamente, porque tem mais etapas durante o processamento. Fizeram surgir o conceito de multi-agentes, influenciaram o nascimento do conceito de multi-agentes. Agora um pouquinho sobre isso, tá? O que é um modelo de IA que tem reasoning, que tem reflexão e o que não tem? Quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT e uso um modelo que não tem reflexão, ele basicamente, não é tão simples assim, mas basicamente ele recebe essa informação, processa e gera palavras, gera tokens, imagens ou vídeos, tá? Os modelos que têm reasoning, que têm reflexão, eles são modelos que antes de gerar o token, gerar a próxima palavra, por exemplo, ele tem uma etapa extra em que assim que o prompt é gerado, entra uma IA para definir qual que é o melhor reasoning, qual que é o melhor raciocínio para aplicar antes de gerar o token, né? Então imagina que, por exemplo, eu faço uma pergunta de como organizar uma festa. Qual que é o raciocínio humano, a sequência de passos para que eu possa organizar uma festa? Primeiro eu preciso ver quantidade de pessoas para eu poder definir os convites, para poder definir a comida, o local, esse tipo de coisa. Então, os modelos que têm reflexão, eles são modelos que entram uma etapa extra de processamento, com várias etapas já definidas pela própria IA, ok? E depois ele dá um resultado. O que acontece nos modelos de reflexão? Eles são mais caros, eles são muito mais lentos também do que os modelos que não têm reflexão, porque eles têm processamento extra no meio do caminho. É por isso que eles são da ordem de, sei lá, 30 vezes mais caros do que os modelos sem reflexão, tá? Eles são muito úteis para quando eu preciso de especialistas. Então, imagina, a gente vai falar de um conceito de multi-agentes. Imagina que eu sou médico
e eu quero chamar um cardiologista, eu quero chamar um nutricionista, eu quero chamar um educador físico e eu quero chamar, por exemplo, sei lá, um endocrinologista para darem opinião num caso de um paciente. Qual que é o melhor tratamento, qual que é o melhor estilo de vida, qual que é a melhor forma dele se alimentar. E aí eu tendo os agentes nutrólogo, o agente endócrino, cardiologistas e todos os outros, eu pego esse caso e entrego para esses agentes especialistas que podem sim usar reflexão ou não, eu faria usar reflexão, e eles vão colaborar, cada agente vai apresentar o seu ponto de vista, e aí numa decisão final, baseado já nessas especialidades, eu vou poder definir qual que é o melhor curso de tratamento baseado na opinião, na recomendação dos múltiplos agentes. E esses agentes, eles podem ser conectados com a internet, cada um deles, né? O nutrólogo, o endócrino, cada um deles eles podem ter a sua especialidade, por exemplo, medicina integrativa, medicina do esporte, cada um pode ter a sua especialidade e juntos eles vão colaborar para trazer um resultado que foi o melhor raciocínio para determinado tratamento de paciente, tá? Então esse é o conceito de agentes e multiagentes que eu queria trazer para vocês, e que sim, os agentes já são extremamente úteis, as IA generativas já são extremamente úteis, os agentes eles são extremamente, ainda mais úteis, e os multiagentes serão o próximo passo da evolução dos agentes, tá? Então, importante que a gente fique atento, a gente que é da área da saúde, para poder tomar vantagem disso, porque é para esse lado que o mundo está seguindo, né? Tem um grande evento nos Estados Unidos chamado CES, que acontece em Las Vegas, 280 mil pessoas vão para Las Vegas, até mais, para participar desse evento, e lá os especialistas trouxeram que o futuro da IA são os agentes, né? Só para lembrar, começou em 2022 com a OpenAI disponibilizando de forma gratuita para acesso à grande população o ChatGPT. Ele evoluiu para IAs compostas, né? Então a gente teve LLMs e IAs compostas que faziam muito mais agora, eles leem PDFs, multimodais, fazem muito mais coisas. E o próximo passo dessa régua 2025, 2026, 2027 serão os serviços, esses agentes autônomos trabalhando para vocês, trabalhando para trazer melhor resultado para vocês, para os seus pacientes, em todas as áreas, na medicina, na parte de diagnóstico, na parte de atendimento ao cliente, mas também na parte de marketing, na parte de atendimento em todas as áreas, ok? Basicamente é isso, tá? E eu vou fazer uma revisão do que a gente viu até agora. E então, o que a gente fez? A gente fez uma revisão dos conceitos que são IA generativa, preditiva e agentes. Agentes são o futuro e multiagentes são o futuro. A gente viu as últimas notícias da medicina, que evoluiu muito. Ela tem evoluído na semana, tá? Então o tempo inteiro a gente tem boa notícia do uso de IA para a área da saúde. A gente viu os conceitos de agentes de IA, que são sistemas autônomos que analisam contexto e trazem resultados para vocês. Um exemplo que já está fácil de acessar são os assistentes de recomendação do Easy Health, que operam para vocês em tempo real, sem que vocês tenham, inclusive, que interagir, pedir algo para eles. E a gente também entendeu o que são os multiagentes de IA, que são o próximo passo, usando ou não reflexão, reasoning, para trazer melhores resultados, recomendações, o que vocês quiserem, o que for disponibilizado para vocês no dia a dia, tá? A gente está chegando no final dessa live. Eu queria agradecer pelo tempo de vocês, pela atenção, e logo a gente volta com mais uma outra live. Podem seguir a gente, recomendo que sigam a gente no Instagram da Essentia Technologies, que vocês vão se manter atualizados com as novidades que a gente lança e também com as próximas lives que a gente vai fazer. Tá bom? Muito obrigado.
e até a próxima.